Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, o Paul Morphy no túmulo se chacoalhou hoje de alegria com essa partida que a gente vai ver agora. Uma partida neo-romântica, o romantismo está de volta no xadrez, sacrifícios e maravilhas. Aqui a gente tem o Wesley So, jogador de origem filipina, que joga pelos Estados Unidos, contra o Levon Aronian, jogador de origem armênia, que joga pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada então nesses dois gigantes. Wesley So aqui abriu com o peão da dama, a partida que aconteceu hoje, tá bom? Aqui no Magnus Carlsen Invitational, fase preliminares. Wesley So abriu com o peão da dama, cavalinho F6 aqui pelo leão armênio, Levon Aronian. Temos C4, E6 e aqui cavalo C3. Bispo B4, a defesa Ninzo Índia, cravando aqui o cavalo. A dama C2 foi jogada pelo Wesley So e aqui roque pelo leão armênio. Cavalinho F3, D5, buscando uma ruptura no centro. Bispo G5, H6, questionando aí o bispo do Wesley So. Bispo H4 e aqui o Levon Aronian decide capturar o peão de C4 com D por C4. O Wesley So aproveita o seu espaço agora no centro, faz o lance E4, o peão muito bem protegido pela dama. O bispo agora está atacando o peão de C4. A G5 foi jogada pelo Aronian, atacando o bispo. Bispo G3 em segurança e aqui B5. O Aronian não quer largar a rapadura. Aqui ele protege o peão de C4, o peão gambitado, quer ficar com o peão a mais aí, não larga de jeito nenhum. Wesley So segue aqui com E5, agora atacando o cavalo. Cavalo em H5 e aqui dama em E4. Um lance aqui poderoso, atacando a torre lá em E8. Dama D5, o Aronian fala, vamos trocar as damas, vamos para um final já, eu quero ir para um final com um peão a mais. Aqui, claro, o cavalo não pode capturar essa dama, porque o cavalo está cravado aqui pelo bispo. E agora, então, o Wesley So prefere evitar a troca de damas, segue com dama G4, com um tempo sobre o cavalo. O cavalo do Aronian atacado vai para a casa de G7, cavalo G7, e agora bispo em E2, desenvolvendo peça. F5 aqui pelo Aronian, e olha só, o Aronian deve ter feito esse lance, deve ter ficado muito feliz, porque agora a dama do Wesley So só tem a casa de H3, percebam isso, né? E aqui não dá para fazer o en passant, por exemplo, até dá, né? Aqui não foi o lance de jogado, mas se o Wesley So tivesse feito o en passant aqui no desespero, as pretas depois de E5 ficam muito bem, atacando a dama aqui do Wesley So. Teria que tentar seguir aqui com o cavalo D2, por exemplo, abrindo um ataque agora na dama em D5 e depois de bispo por C3, poderia seguir com bispo F3, uma posição bem complicada, mas as pretas ficam bem, aqui podem seguir com bispo por D2, podem seguir com dama D6 e fica até uma posição melhor aí para as negras, né? Com uma peça a mais e tudo, mas seria bem complicado, né? Dá para jogar E4, enfim, com muitas complicações, seria uma posição extremamente complexa, e com chances aí para os dois lados, né? Mas aqui o Wesley So não foge à luta, ele não quer criar essas complicações e ele segue com um surpreendente lance dama em H3. O Aronian nessa hora tá feliz, ele já pega e dá um gole ali do seu iogurte, segue agora com G4 aqui, então dando garfo aqui felizão, né? Já tira o tênis ali e beleza. Aqui é online, né? Tudo online, já tira o tênis ali, fica de meia ou sem meia. A partida segue agora com dama por H6 e aqui o Wesley So vai ficar com uma peça a menos. Temos G por F3, bispo por F3 atacando a dama e também atacando a torre. E agora temos dama por D4, capturando mais um peão com forte pressão aqui em C3. E agora você fala, já sei, valeu a pena sacrificar aquele cavalo porque agora tá caindo a torre. Nada disso, Wesley So segue colocando rei em segurança. Aqui se ele tivesse jogado bispo por A8 capturando a torre, o Levon Aronian ficaria ganho aqui, ou pelo menos com boa vantagem depois de bispo por C3, B por C3 e dama por C3. E o rei aqui do Wesley So fica exposto e o Aronian teria perdido uma torre por duas peças menores. E estaria estaria com uma posição muito boa, né? Depois de rei E2, na verdade por uma peça menor, mas agora F4 seria um lance bastante forte. Depois de bispo por F4, dama D3, cheque seria uma possível continuação. Rei E1, dama D4, atacando o bispo mais uma vez. E aí torre D1, dama por F4. E aqui sim o Aronian ficaria com duas peças aí, duas peças menores pela torre, né? Então, aqui o Wesley So não quer nada disso e ele segue simplesmente, então não capturando a torre, simplesmente dando roque aqui. Então sacrificou uma peça
limpa aí. O Aronian segue com C6 aqui, botando granito na diagonal de Casas Claras. E agora o Wesley So aproveita o que ele tem de bom, alguns tempos aí. Torre de A em D1, trazendo a torre em jogo com tempo sobre a dama. Dama B6 e agora sim. E agora o Paul Morphy tá gritando lá do túmulo. Vai Wesley So, aquele. E o Wesley So então faz o lance e o Paul Morphy se chacoalha inteiro no túmulo de alegria. Cavalo em E4 e você não pode recusar aqui este cavalo. Esse cavalo é muito ativo, né? Muito forte. Qualquer outro lance aqui, por exemplo, o bispo E7 não foi jogado, né? Aqui o Aronian aceita o cavalo, aqui aceita o presente. Mas se ele tivesse jogado o bispo E7, tentando controlar os pulos do cavalo, aqui simplesmente depois de cavalo F6 cheque, bispo por F6 e por F6 ameaçando mate, aqui seria uma posição vencedora já para o Wesley So, né? Não daria para tentar defender via a dama C7, por exemplo, por conta do bispo, né? E nem dama B7 também, por conta aqui de bispo E5, trazendo mais um ataque para G7 e também com uma posição vencedora. Ameaçando inclusive sacrifícios e tudo mais. Por exemplo, cavalo A6, qualquer lance, poderia vir F por G7. E aqui não dá para capturar de dama, né? Então teria que jogar aqui um lance como torre E8 e depois de bispo H5 as brancas também teriam um ataque aqui, checkmate em mais um lance, né? Qualquer lance, fazer B4 aqui, dama em H8, checkmate. Então, realmente a posição é complicada demais. Cavalo E4 aqui pelo Wesley So, jogando de forma extremamente romântica, sacrificando uma peça atrás da outra. Aqui o Aronian não recusa esse cavalo. Opa, mouse sleep, perdeu. Aqui F por E4 foi jogado e agora bispo por E4. Olha a situação aqui do Aronian. É muito difícil de achar um lance agora. Por exemplo, qualquer lance, vamos passar a vez aqui, jogar um A5, a grande ameaça das brancas é bispo H7, cheque, rei F7, bispo G6, cheque, rei E7, dama por G7, cheque, rei torre F7, dama por F7, checkmate, né? Então essa é a grande ameaça agora na posição. E como combater então essa ameaça? Aqui a gente pode pensar em fechar a casa de F5. Não foi o lance jogado com cavalo F5, mas se tivesse jogado cavalo F5, viria a dama G6, cheque, rei H8, bispo H4, e agora o cavalo não pode capturar o bispo, senão dama H7 mate, A6 para trazer a torre para A7, poderia seguir com bispo F6, cheque, torre por F6 e por F6, ameaçando aqui, bispo toma seguido de checkmate. E aqui então torre A7 defendendo, poderia seguir com dama E8, cheque, rei H7, dama por C8 com uma posição melhor, vencedora aqui para as brancas, né? Depois de, por exemplo, C5, dama E8, bispo em A5, F7, torre por F7, dama por F7, cheque. As brancas têm uma posição ganha por conta do rei exposto aqui do Aronian, material a mais, as peças não desenvolvidas e bem desarmônicas, né? Então aqui bispo por E4, o Aronian tem que fazer alguma coisa, ele segue devolvendo o material agora com torre F5. Bispo por F5, E por F5 e agora? Será que valeu a pena tudo isso? Porque o Aronian tem 4 peças menores aí, né? E uma torre contra 2 torres, né? Então realmente tem muito material a mais aí para o Aronian. Mas agora o Wesley So segue com E6, a ruptura, e a ruptura não, o avanço de peão maravilhoso, né? Dando a casa de E5 aqui para o bispo, ataques maravilhosos aí se desenhando. A partida seguiu aqui com bispo em F8, né? Ah, Rafael, por que o Aronian, também não entendo essa turma. Aqui era só capturar o peão, bispo por E6, o bispo está protegido aqui pelo cavalo. É que aqui teria bispo E5. E depois de dama B7, protegendo em G7, poderia seguir simplesmente com torre D8, cheque. Ah, mas aí o bispo volta, depois de bispo por G7, e aqui dama por G7, teria dama por E6, cheque, e as brancas dominam essa posição, né? Depois de dama F7, por exemplo, dama D6, com um duplo ataque aqui no bispo, o bispo está cravado, não pode sair daí, as brancas têm o jogo na mão. Depois de rei G7, por exemplo, dama G3, cheque, rei G6, dama G6, dama E5, cheque, dama F6, dama por F6, rei por F6 e torre por F8, cheque. As brancas têm duas torres aqui por torre e cavalo, além do que essas peças do Aronian não iam conseguir sair daí. A gente tem um total domínio aqui das brancas nessa posição. Por isso que E6 é um lance que exclama aqui pelo Wesley So. Paul Morphy já tá arrancando ali o túmulo. A partida seguiu com bispo em F8 e agora bispo em E5, trazendo mais um ataque Wesley So. Temos C5 e agora bispo por G7. Bispo por G7 e aqui com a dama atacada, o lance E7, abrindo mais um ataque aqui para a dama, sacrificando aqui a dama, Wesley So indo para cima, sacrificando tudo, mas agora a grande ameaça é a promoção do peão. A partida seguiu com bispo D7. Ah, Rafael, o Aronian também facilita demais. Mas olha só, vamos olhar só uma coisa, o bonito dessa posição é o seguinte,
3 peças não desenvolvidas, né? Olha a questão do desenvolvimento. O Wesley So, ele tá realmente sacrificando peça para conseguir essa iniciativa, conseguir essa vantagem dinâmica, né? As peças indo para cima do rei exposto, e a falta do desenvolvimento do Aronian é que tá custando caro, né? Então valeu a pena ter sacrificado aquela peça em H3, porque conseguiu um ataque para cima do rei do Aronian, e além de tudo o Aronian perdeu tempos importantes indo atrás ali de material. A partida seguiu com o bispo D7, aqui o Aronian vai para o melhor lance da posição. Mas se tivesse jogado o bispo por H6, por exemplo, aqui, poxa vida, 2 torres dá para ganhar de dama, torre, cavalo, bispo, bispo. E tudo isso daria sim, depois de E8 ressuscitando a dama. Aqui é a partida dos mortos, né? É a dama ressuscitada, é o Polmorph se chacoalhando no túmulo. Aqui depois de bispo F8, por exemplo, teria a dama por C8. E aqui A6, por exemplo, torre de F em E1, as brancas teriam mais uma vez o domínio. Dama em F6, torre E6, atacando a dama. Dama em F7, torre E8. Torre A7, dama por B8. Torre E7, torre C8. As brancas, além do material a mais, aqui 2 torres contra a torre bispo, tem o jogo aqui, o domínio total aqui do jogo, e o rei exposto do Aronian faz toda a diferença. Então E7, um lance que exclama, por isso bispo D7 aqui do Aronian. A partida agora seguiu com dama H5, exclama mais uma vez, dando apoio aqui para casa de 8, e o cavalo e a torre não conseguem jogar. Desespero total. A partida seguiu com dama C6, agora protegendo o bispo, né? Não dá tempo agora de jogar cavalo C6 desenvolvendo por conta de torre por D7, né? Capturando mais uma peça. E além de tudo, as pretas teriam que sacrificar agora no peão, cavalo por E7, torre por E7, e as brancas ficariam numa posição ganha. Então dama C6 foi jogado, protegendo aqui o bispo, e agora a torre de F em E1 pelo Wesley So, trazendo mais apoio para a casa de 8. Bispo em E8 aqui pelo Aronian, atacando a dama do Wesley So. E agora o Polmorph mais uma vez gritando, vai Wesley So, aquele, aquele. E o Wesley So então com a dama atacada, mais uma vez oferece a dama em sacrifício com o lance torre D8. O Wesley So tá jogando muito aqui, tá jogando ao estilo romântico. Agora fica cravando aqui o bispo está atacado 2 vezes. Cavalo A6 foi jogado pelo Aronian, desespero, né? Trazendo a torre agora para defender. E aqui, torre E6 pelo Wesley So, liberando a fileira do fundo aqui, correndo altos riscos, atacando a dama. A partida seguiu com dama D7, aqui no entanto a casa de D1 tá bem protegida aqui pela dama do Wesley So. Aqui dama D7 foi o lance jogado. Pode parecer curioso esse lance, né? Por que não jogar agora torre por D7? A ideia é dar uma aliviada aqui, a dama pode ser capturada depois, né? Então aqui o Wesley So não segue com torre por D7 e bispo por H5, ainda assim as brancas ficariam melhores, mas ele vai para o melhor lance aqui, torre por A8, e mantém a pressão agora para cima do bispo. A partida seguiu com cavalo C7, dando duplos nas torres, né? Se aqui tivesse jogado dama por E6, simplesmente torre por E8, bispo F8, e aqui... Não, aqui tem um checkmate mais rápido, E por F8, dama checkmate, né? Então aqui, por isso que depois de torre por A8, a partida seguiu com cavalo C7. E agora temos torre D8, mais uma vez atacando a dama aqui, e empurrando aqui a dama por E6. A partida seguiu com cavalo por E6 pelo Aronian. Se tivesse jogado dama por E6, mais uma vez... Torre por E8, cavalo por E8, dama por E8, cheque. E depois de rei H7, dama H5, cheque. E de rei G8, E8 promovendo para dama. Seria uma posição vitoriosa para o Wesley So. Que partida maravilhosa! Torre D8 então foi jogado. A partida seguiu com cavalo por E6, torre por E8. Aqui nada de dama, né? Porque mais uma vez a dama aqui do Wesley So estaria caindo. Então a partida seguiu com torre por E8, cheque. Cavalo em F8 agora. Torre por F8, cheque, oferecendo mais uma peça em sacrifício pela última vez aqui. E o Aronian, cansado de capturar todas as peças sacrificadas do Wesley So e ficar pior, abandona aqui a partida, né? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui a última tentativa de sacrifício do Wesley So, sacrificou todas as peças foram oferecidas aqui em sacrifício, né? Aqui, enfim, aqui não dá mais. Se joga bispo por F8, tá vindo dama G6, cheque primeiro. E aqui não dá para tirar o rei, senão o peão tá promovendo com checkmate, teria que jogar bispo G7, mas aí E8 promovendo para a dama, e aí a gente teria o Wesley So aqui no final completamente vencedor, por isso que depois de simplesmente torre por F8 cheque, o Aronian abandonou aí a partida. O que foi isso, meus amigos? Em pleno terceiro milênio ainda existem partidas românticas. Polmorph está dizendo eu estava certo, gritando lá do túmulo. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. 99,3% de precisão para o Wesley So, 89,6% de precisão aqui para o Aronian. O Wesley So simplesmente jogou aqui
bem equilibrada a abertura e tudo mais. Aí ele ofereceu lá, jogou o dama H3, ofereceu, deixou dar o garfo. E aí o Aronian ficou bem, nunca mais, nunca mais. Quem diria que o erro do Aronian foi dar o garfo, né? Nem sempre o garfo é bom. Vamos lá no tabuleiro entender isso aí, vamos lá. Aqui o Aronian não resiste à tentação, vai pro lance F5 forçando aqui a ideia de G4, né? A gente viu que F5 en passant traria uma posição extremamente complexa e aí talvez melhor ainda para as negras, né? Então aqui o Aronian não resiste, né? E vai para essa sequência de garfo e tudo mais. Aqui, pessoal, nessa posição, o melhor que as negras podem fazer, na verdade, é seguir desenvolvendo. O cavalo C6 custou caro não desenvolver essas peças, né? Aqui teria que desenvolver, tá atacando em D4, né? Aqui depois de dama H3, por exemplo, eu poderia seguir com o cavalo por D4. Torre D1, forte pressão em D4, né? Aqui poderia seguir com C5, protegendo em D4. E depois de cavalo por D4, C por D4, poderia seguir simplesmente com roque, né? O cavalo não pode ser capturado, o peão está cravado. Poderia seguir com dama D8, bispo F3 atacando a torre. E depois de bispo por C3, por exemplo, B por C3, torre B8 colocando a torre em segurança. Torre por D4 e dama em E7. E a gente teria uma posição bastante equilibrada, ainda assim muito difícil, né? Par de bispos contra bispo e cavalo, aqui os peões meio estourados, a cobertura da Aronian um pouco estourada, no entanto a gente tem aqui uma presença de 3 peões contra 2 do Aronian na ala da dama, uma partida ainda assim seria extremamente complexa, mas teria chances para os dois lados, né? Seria um pouco mais equilibrado. Quem diria no lance 13 foi o problema, começaram os problemas do Aronian. F5 seguido de G4 parece muito bom, né? Parece o lance aqui, a sequência vencedora, mas os computadores já apontam que as brancas estão com 3 pontos de vantagem, já estão bem à frente aqui. E o Wesley So provou como, né? Jogando de forma extremamente tática, extremo cálculo, né? Precisão no cálculo total, porque assim, numa posição dessa na mão de quem não tá com o cálculo afiado, realmente tá melhor para as negras, né? Mas para quem souber ali, lance a lance, continuar sacrificando, continuar, né, fazendo lances ativos, é a beleza que se tornou essa partida. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal e ativa o sininho. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,